Boas-vindas de volta ao podcast da W Futurismo. Eu sou Jaqueline Vague, eu sou a host nesse canal. Eu sou uma futurista profissional, hoje eu sou futurista em residência em diferentes empresas aqui no Brasil. E muito pouca gente sabe que estudar futuros e foresight são disciplinas acadêmico-científicas que oferecem conceitos, fundamentos, métodos. E quem já é habituê no nosso canal sabe muito bem disso, mas quem é novo por aqui, é importante a gente diferenciar futurismo de estudos de futuros. Futurismo é um movimento cultural, artístico, progressivo, narrativo, imaginário, sem método. E Futures Studies e Foresight oferecem método, conceito, fundamento para que a gente possa explorar o futuro através de sinais de mudança do presente e possa encontrar algumas possibilidades que facilitam a nossa decisão e a nossa ação do presente. O nosso papo de hoje é sobre a diferença entre planejamento estratégico e foresight, que vem travando uma batalha épica pelo debate em torno de futuro nos negócios. Enquanto o planejamento estratégico considera caminhos lineares para o futuro, foresight explora as coisas de uma forma visionária e reversa, mas não menos sustentável do que o tradicional planejamento estratégico. Eu costumo dizer que muito poucas empresas realmente usam estratégia. A maioria está focada em objetivos e no processo que é o planejamento. Então, no ringue desses titãs que se enfrentam, planejamento estratégico de um lado e foresight do outro, o planejamento, obviamente, é muito experiente, é muito tradicional, é muito metódico. Enquanto isso, o foresight é absolutamente inovador e visionário. Cada um com seus pontos fortes e fracos, a gente pode, quando a gente junta os dois, desvendar o futuro de maneiras distintas para que a gente possa impulsionar o sucesso dos negócios no presente, no futuro emergente e no futuro de longo prazo. Planejamento estratégico é um mestre de planos impecáveis e planejamento é processo, enquanto que estratégia é a arte de se entender como, através de alguns meios, a gente vai chegar em alguns objetivos. No mundo as usual, no business as usual dos negócios, os objetivos têm se transformado em metas numéricas, em participação de share, em assumir liderança de mercado, e no século XXI, os objetivos precisam estar conectados a propósito, a impacto social, a boas histórias de transformação e, obviamente, a alguma meta numérica que tangibiliza todo essa ambição e transforma isso numa história interessante que engaja pessoas, stakeholders, investidores, clientes e consumidores. O planejamento estratégico é um veterano muito experiente, munido de ferramentas para que a gente possa traçar rotas claras para o futuro. A expertise reside em analisar o presente, em avaliar de formas críticas os recursos disponíveis e em atingir objetivos mensuráveis de médio prazo, quando não de curto prazo. Com base em dados concretos e cenários bem definidos, ele mapeia caminhos mais eficazes para alcançar o sucesso, mas ele comete algumas falhas. Ele parte da premissa de que o futuro pode ser visto daqui e que o futuro deve ser uma continuidade lógica do presente, e é aqui que entra o foresight. Foresight é um visionário do amanhã. Digamos que é um jovem inovador em relação ao experiente planejamento estratégico, munido de um telescópio poderoso, que explora brumas do futuro, que mapeia sinais do presente e pode desdobrar isso em possíveis caminhos que o negócio possa tomar em relação a produtos, serviços, consumo, enfim. Sua força do foresight reside na capacidade de identificar tendências emergentes, sinais fracos, rupturas, disrupções que podem de fato remodelar rapidamente o cenário dos negócios. Através de muitas técnicas e de cenários hipotéticos imagináveis, que não são as teses de inovação, desvenda múltiplas possibilidades que podem impulsionar o crescimento do longo prazo e potencializar o negócio no curto prazo. Quando a gente fala de estratégia, a gente tem essa luta entre o curto e o longo prazo, e o planejamento estratégico se valida do curto prazo muito mais tangível para chegar no longo prazo
que muitas vezes é desconhecido. O Foresight explora esse caminho do longo prazo e de lá volta para cá, para que ele possa dizer com mais clareza sobre as coisas que não se viu apenas no planejamento estratégico e possa conectar o longo e o curto prazo de uma maneira muito interessante, com grande maestria. Então, o planejamento estratégico tem suas vantagens. O foco e a execução são impecáveis quando a estratégia e a tática são muito bem construídas. Ele minimiza alguns riscos, mas também ele está muito focado em mitigar perdas e não exatamente em aproveitar oportunidades, e ele garante a coesão de diferentes departamentos dentro da área da empresa. O Foresight, por sua vez, amplia, identifica oportunidades, descobre desafios emergentes antes da concorrência e permite que a empresa possa considerar algumas possibilidades antes que elas se tornem status quo do mercado. É muito mais flexível, adaptável, então permite ajustes diante de mudanças inesperadas, traz resiliência para as organizações e, além da inovação e da criatividade, estimula um mindset imaginativo tão peculiar aos negócios inovadores. Então, os dois são muito importantes, mas o Foresight tem um poder transformador e o planejamento estratégico é quem pavimenta esse caminho para o futuro. Foresight nos ajuda a navegar na incerteza, a identificar oportunidades que estavam escondidas, a promover a inovação disruptiva e a construir um futuro sustentável que dê um significado diferente para tudo aquilo que a gente está fazendo hoje. O ideal no século XXI é que eles não sejam mais rivais, que o planejamento estratégico seja fomentado por Foresight e ambos podem se tornar aliados perigosos para negócios que querem realmente criar boas estratégias de futuro, boas táticas de presente e querem passar à frente do seu mercado porque enxergaram antes aquilo que apenas quem faz planejamento estratégico dificilmente vai ver. Esse foi o nosso podcast de hoje. Obrigada por ficar aqui conectado com a gente. A gente volta daqui a pouco com mais assuntos relacionados a futuro, a desafios do século XXI, a planejamento estratégico, a Foresight, a Futures Studies. Até lá!